Olá a todos, soy Armando Álvares García Júnior, professor de Direito Internacional da Universidade Internacional de La Rioja. A finalidade deste vídeo, aunque escape bastante da linha que habitualmente sigo, é comentar algo muito interessante, uma informação que é bastante recente, me ha llegado há pouquíssimo tempo eh, para mi correio eletrônico e creio que é interessante difundir. Realizei as averiguações oportunas e eu creio que é bastante interessante, né? A sala do penal do Tribunal Supremo de Espanha está considerando que a chamada realizada ao teléfono de uma vítima de violência de gênero, né, por la pessoa proibida por el juiz de comunicar-se com ela, constitui um delito de quebrantamento de condena, aunque a chamada não seja atendida por la vítima e aunque a chamada haya sido efetuada de forma automática por el sistema, por la terminal, sem qualquer intencionalidade da parte. Ou seja, se efetuou a chamada telefônica, aunque não seja a intenção da pessoa sobre a qual pese a ordem judicial para não contactar de nenhuma forma com a vítima de violência de gênero, pois já se considerará configurado o quebrantamento de la condena. Pois bem, para que esse quebrantamento se configure, bastaria que a chamada telefônica se quede registrada, né? A verdade é que suelen aparecer a hora da chamada e o número de procedência, e que, además, seja possível identificar quem la efetuou. Se parte del princípio, isto é o que se está consolidando gradualmente, e agora todavia mais com esta posição por parte da mais alta instância do Poder Judicial no país, se parte del princípio de que a vítima é consciente da existência da chamada telefônica e que esta consciência e que esta chamada perturbe sua paz e tranquilidade e que, además, ameace sua segurança. A identificação de quem efetuou a chamada pode ser questionada. A mais de uma pessoa já ocorrido de receber uma chamada e do outro lado está um ninho, uma ninha, incluso um bebê que estava toqueteando o móvel de seus padres. Bem, o suposto de que a chamada ameaça a segurança da vítima de violência de gênero também poderia ser questionado judicialmente, porque não se sabe a ciência certa que a pessoa haya efetuado a chamada para ameaçar ou agredir a la protegida por el ordem judicial, a resolução judicial. Em princípio, pois, se poderia argumentar que a chamada é para desculpar-se, para pedir perdão ou tentar arreglar as coisas de algo que uno se arrepiente, comunicar a enfermidade ou a morte de um conhecido comum, comunicar a enfermidade ou a morte de los suegros, por exemplo, etc. Pero el mero hecho de que la persona condenada llame a la vítima de violência de gênero constitui um delito agora mesmo, segundo este entendimento já consolidado por la mais alta instância. Aunque a vítima de violência de gênero não atenda a la chamada telefônica. O tribunal considera a chamada em si mesma um acto consumado de comunicação, sempre e quando seja possível identificar sua procedência. O delito se constitui com a chamada, aunque esta se efetue sem querer, sem intenção por parte da pessoa que havia sido proibida por ordem judicial, já que ela estava proibida de efetuar qualquer comunicação com a vítima. De aí se pode inferir que se a chamada aparece como número privado, ou por qualquer razão não se pode identificar esse número telefônico, legalmente não haveria quebrantamento da ordem judicial. Juridicamente, os tribunais estão considerando que existem dois tipos, um objetivo e outro subjetivo, para a configuração do delito. O tipo objetivo abarcaria por um lado, a existência de uma resolução, ordem judicial, que determine uma condena, a aplicação de uma medida de segurança, de uma medida cautelar, a prisão, a custódia, etc., e também a
La segunda parte é a execução de uma conduta por parte da persona proibida que implique o incumprimento dessa resolução ou ordem judicial. E, por sua vez, estaria também o tipo subjetivo do delito, né, que seria o conhecimento por parte da persona que ha realizado a chamada, aunque sem intenção, aunque haya sido efetuada a chamada automaticamente por o sistema, por a razão que seja, de que existe uma resolução ou ordem judicial contra esta persona, né? E que conozca seu conteúdo e que sepa, además, que com a comunicação estaria cumprindo lo que a resolução ou ordem judicial lhe impõe. Né? A perturbação da tranquilidade e a ameaça à segurança da vítima de violência de gênero é apreciada pelo Poder Judicial desde o momento em que a vítima é consciente da existência da chamada telefônica efetuada por aquela pessoa a la que se lhe ha imposto na proibição judicial de comunicar-se com ela, né, com a vítima. A proibição de comunicação por ordem judicial suele abarcar qualquer meio de comunicação, informático ou telemático, por contato escrito, verbal, visual. Contato visual, não habla nada, pero hace assim, né? Pois já se denota que há uma agressão explícita, né, com isto. Né? Contato escrito, verbal, visual com relação à vítima ou com relação àqueles de seus familiares ou qualquer outra pessoa ou pessoas, né, que determine o juiz ou tribunal. Nada mais, era solamente este mensagem que queria deixar plasmado neste vídeo. Um saludo muito cordial a todos. Adiós.